Sejam muito bem-vindos a mais um podcast É Que Tá. No episódio dessa semana, nós vamos falar sobre o troféu cansaço, aquele que ninguém quer, mas quase toda mulher carrega. Mas por quê? Porque o homem não faz o papel dele. E acaba que as mulheres acabam sendo acusadas de ter mais energia masculina. Tudo isso porque o homem não se mexe dentro de casa. E tudo acaba sendo feito pela mulher. Do outro lado, nós temos as famosas Pick Me Girls, as meninas que fazem questão de fazer tudo que o homem quer para serem validadas. E a pergunta que fica é: será que tudo isso é culpa da mulher ou será que tem gente que gosta mesmo de puxa-saco de macho? No episódio dessa semana nós vamos conversar com a jornalista Thalita Assi e a acadêmica em medicina veterinária Dante Pessoa. Sejam muito bem-vindas, meninas. Então, nós temos escutado falar muito de energia masculina, energia feminina, e apesar de sabermos que tem muito homem com energia feminina, quem acaba carregando toda essa culpa é a mulher. Porque muitas vezes a gente vê que o relacionamento, que o casamento, que a família, que as obrigações dentro de casa não vai para frente. Aquelas obrigações que quem tem que fazer é o homem, mas trocar a lâmpada, tirar o lixo, ver o telhado lá que está com problema, tudo isso que muitas vezes é a responsabilidade do homem. Ele não faz, a mulher cansou de falar trilhões de vezes, e aí quem acaba tendo que fazer tudo isso é a mulher. E aí acaba que quem pega a culpa de tudo isso somos nós. Ah, porque tem muita energia masculina, e aí perdeu a feminilidade, e aí ao invés de chegarem com, pô, tu não tá fazendo tua parte. A parte do homem é essa. A mulher tá tendo que fazer tudo, né? Em vez de chegarem com ele e falarem a real, a culpa acaba sendo nossa. E aí eu trouxe para essa conversa aqui comigo hoje a Dante Pessoa, uma amiga de muitos anos, que eu sei que tem muito para contribuir com essa história. Conta pra gente como é que foi, mais ou menos, assim, na tua vida, Dante. Então, eu acho que tem essa questão dos homens já vir, assim, com uma receitinha de bolo. Copiou-colou, entendeu? E acho que hoje ser mulher é um pouco mais difícil, né? A gente já traz uma bagagem. Tentar se encaixar hoje na vida de qualquer pessoa já não é tão fácil assim. E a diferença é que hoje eu me sinto mais disposta, né? Mais decidida, né? E eu sei o que eu quero, eu sei onde eu vou chegar e é isso aí. Mas como foi assim? Tu casou com quantos anos? Como é que foi que tu percebeu assim que, cara, eu tô vendo que esse macho não vai se mexer, eu preciso fazer alguma coisa? Então, eu casei muito jovem, né? Com 16 anos. E com os meus pais recém-separados, e eu engravidei, né, com 16 anos, e eu entendia que eu precisava ter uma família para ser aceita na sociedade. Imagina uma menina de 16 anos, né, com um pai aleatório, e eu falei, não, gente, eu não posso ser essa pessoa, porque eu já tinha experiência de colegas da escola que eram extremamente rejeitadas porque estavam grávidas, porque tinham filhos, entendeu? E eu falei, eu não quero ser essa mulher que vai ser rejeitada na escola, né, que não vai ser bem aceita nas famílias, nem para amizade. Então, eu percebi que quando minhas amigas chegavam, não, você não pode andar com ela porque ela já tem filho. Você não pode ser amiga dela porque, entendeu? Eu falei, eu não quero ser essa pessoa. E eu tive a brilhante ideia de casar. Eu falei, gente, eu preciso casar e eu vou casar, né? Eu realizei o sonho do casamento aos 16 anos. Já namorava com ele há muito tempo? Não, amiga, 3 meses. Suficiente para decidir que o casamento era de Deus, assim, entendeu? Um presente do céu. E foi assim, casei aos 16 anos, tive meu filho com 17. Ainda não tinha 18, tipo 17 anos. E daí fui viver uma experiência incrível de 20 anos. Né? Só 20 anos, justamente porque eu passei 20 anos da minha vida para entender que eu não precisava exatamente dele, que ele nem era uma figura paterna, né? Porque às vezes a gente fica achando que vou dar um pai, o meu filho vai ter um pai. Qualquer hora ele vai mudar, entendeu? E daí eu já conhecia Jesus, né? Eu sou apaixonada por Jesus, assim, de verdade, independente da religião. E eu conheci algumas pessoas que,
para Jesus mudar, a gente tem que se converter na igreja, tem que se batizar, vamos orar, pagar um preço, só não tinha noção do preço que era, até que ele se converta. Quando ele se converter, isso vai mudar, porque Jesus vai pegar ele de jeito. Eu falei, pô, então é Jesus agora, é só nós dois. E eu fui para a igreja, né? Eu tinha 18 anos e não me arrependo por isso, de jeito nenhum. Sim. Mas hoje eu tenho outro conceito sobre religião, né? Mas naquela época também, tipo, há 20 anos atrás, essa questão era meio que implantada, assim, né? Tinha um parâmetro que você teria que seguir para poder continuar na denominação. Eu só podia ficar ou continuar na igreja se você seguisse aquele padrão. Então, eu segui exatamente como uma receita de bolo que a gente está falando, né? Eu fiz tudo bonitinho e a pessoa não mudava. Falei, gente, sou eu. Porque Jesus realmente não tem nada a ver com isso e o problema sou eu. E essa questão da energia masculina, é energia masculina ou é instinto materno ou de sobrevivência? É verdade. Né? Porque é muito fácil a gente ser julgada pela essa energia masculina quando você tem filho. Então, se eu tenho um pai, se eu tenho o pai dos meus filhos junto e eu percebo que ele não faz a parte dele, alguém tem que fazer. E esse alguém, normalmente, quem é a mãe. Então, ela acaba tendo essa dupla função de ser pai e de ser mãe. Entendeu? E, às vezes, com o pai presente na relação. Entendeu? E a gente, biologicamente falando, a gente acaba sendo sobrecarregada, porque eu acredito que nós, mulheres, temos uma programação. E a gente sabe até onde a gente suporta, a gente tem um limite, entendeu? É porque o homem, se eu mando uma mensagem assim para o pai do meu filho, por exemplo, preciso de dinheiro para comprar isso. Aí ele responde, tô sem dinheiro hoje. É tipo assim, acabou o diálogo, entendeu? E se for mãe, vai mandar... Aí se for a mãe, ela vai dar o jeito dela. Ela vai dar o jeito dela, ela vai atrás de um agiota, ela vai vender alguma coisa, ela vai... Não interessa o que ela vai fazer, mas ela vai ter que se virar. É muito fácil o homem só responder uma mensagem, só vou receber daqui a 10 dias. Enquanto isso, a criança vai morrer de fome? Exatamente. Tá tudo certo para eles, né? Aí que entra a situação. É energia masculina ou é instinto materno? Né? Porque é difícil para mim, como mulher, como mãe, ver meu filho tendo uma necessidade e eu não fazer nada, ficar imóvel porque o pai não quer fazer, não acha correto, não quer fazer, não tem condição de fazer, tá tudo bem. Então, o que aconteceu? O meu ex-marido, o pai dos meus filhos, era extremamente ciumento. E ele não me deixava sair de casa, tão pouco estudar, tão pouco fazer uma faculdade. E eu sabia que eu precisava de dinheiro para ajudar os meus filhos na criação dos meus filhos. E eu, mais uma vez, tive uma brilhante ideia de fazer um curso de cabeleireira. Por que foi a minha ideia? Com mulheres, eu não vou ter problema, porque um público feminino, ele não vai criar caso comigo, porque eu não vou ter relação com outros homens, né? Relação direta de conversa nem nada. E eu não vou ter problema em casa. Eu vou ter meu dinheirinho, eu vou trabalhar. E foi assim que eu virei cabeleireira. Fiz um curso de cabeleireira. Depois recebi uma proposta para ser técnica de uma linha, comecei a vender produtos, fiquei bem e investi na educação dos meus filhos. Mas, contudo, eu ainda tive uma pessoa comigo, que foi a mãe dele, Solange, inclusive, quero mandar um beijão para ela. Foi uma pessoa que me adotou e ela, sim, foi o pai dos meus filhos. Ela foi a parte paterna, assim, né? Mas então, dentro de casa, mesmo tu tentando ajudar financeiramente, dentro de casa, ele fazia as coisas, ele era um parceiro, assim? Ele era parceiro para usufruir. Muito parceiro. Quando tinha que usufruir, nossa, ele era a melhor pessoa. Mas era uma pessoa que não tinha visão, né, de negócio. Não amadureceu. Não sabia dessa necessidade de... Até hoje, inclusive? Olha, eu prefiro não comentar, porque eu não tenho dinheiro para pagar advogado. Mas... Então, é isso. Então, ela foi a pessoa, assim, crucial no meu crescimento. Né? E ela super me apoiava em tudo. Falava, então, preciso investir no salão. Ela, quanto você precisa? Vamos lá. Então, ela sabia que se eu ficasse bem, os meus filhos, os netos dela também ficariam bem. Sabendo também, mesmo que ela não se envolvesse diretamente, porque ele era filho dela, né?
Mas ela me ajudava e ajudava ele indiretamente para que os netos, para que o filho dele ficasse bem. Ela fazia meio que a parte dele. Exatamente. Né? Exatamente. E ela acabava puxando mais pro lado dele? Então, não. Ela me adotou como filha, a guerra era essa, porque ele dizia, a sua filha, tudo ele falava assim, entendeu? Porque a sua filha, acho que tá do lado da sua filha. Ele queria que ela defendesse ele. Exatamente. E ela também, já uma pessoa muito experiente, sabia que o comportamento dele não era o perfil de homem que ela gostaria que ele fosse, como pai, entendeu? Até pelo histórico também do pai dele e tal. Então, ela já sabia que não era isso que ela queria e nem esperava que ele fosse. Mas ela sempre foi muito parceira. Tipo, até hoje ela me ajuda com os meus filhos. Mas é verdade, a questão dessa energia, dessa movimentação da mulher em relação à sobrevivência, em relação a eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso continuar dormindo com a goteira aqui em cima da minha cama, né? Se a gente... Porque a mulher, ela cansa, né? A mulher, ela cansa. Ela fala 1, 2, 3 vezes. Quando ela vê que aquilo não vai, ela vai procurar fazer alguma coisa. E é por esse motivo que muitas vezes a mulher, ela se levanta mesmo e vai lá e faz, e procura alguém para fazer, e paga, e vai viver de uma outra maneira, porque já foi conversado 1, 2, 3 vezes, não vai para frente, não vai fluir. Vou me desgastar com isso, gastar minha energia com outra coisa. Eu quero trazer um pouquinho essa experiência para o mundo animal também. Você vai mexer num filhote de um cachorro, um cão recém-parido, para você ver, mexer nos filhotinhos dele, é instinto. Entendeu? Aquela cadela ali, ela levanta e... Entendeu? Então, nós, mães, também somos isso. A gente já traz isso conosco e é desenvolvido quando necessário. Né? E engraçado que, independente da idade da mulher, ela pode ter ficado grávida aos 16, 17, 20 anos. Mas ela tem um bebê ali, ela dá um jeito de amadurecer, porque é da mãe, né? Ninguém ensinou, né? Ninguém ensinou. Mas o pai, ele tá com 40 anos, ele diz, eu tô amadurecendo ainda. Ele tá com 40 anos, eu tô buscando dar uma guinada na minha vida para ver se eu quero casar, se eu não quero. É muito diferente isso da mulher. E a gente percebe que ter uma mulher que não tem essa tal energia masculina, ela acaba se tornando um artigo de luxo para o homem, né? E aí, eles fazem questão por um lado, mas por outro, eu já ouvi alguns relatos de homem que dizem assim, não sabe fazer nada sozinha. Na verdade, é meio que um bug que dá na cabeça deles, né? O que tu acha, Thalita? Então, ao mesmo tempo que eles querem que a gente seja totalmente dependente deles, esteja aquele negócio, faz tal coisa pra mim, eles querem que a gente seja independente. Aí entra nesse conflito. Eu já fui essa pessoa que sempre soube fazer tudo, porque a minha mãe é esse tipo de mãe. Desenrolada, ela pede pro meu pai trocar o garrafão, ele não trocou, ela mesma troca. Ela é muito assim. Então, eu cresci com esse exemplo de mãe. Só que quando vai pra área do relacionamento, eu sempre tive esse lance de querer alguém que fizesse as coisas por mim. Porque, querendo ou não, é desgastante pra gente como mulher. Eu também sou irmã mais velha. Então, somos 4 irmãos. Somos 3 meninas e um menino. Então, tudo que acontece lá em casa, ou era responsabilidade minha, ou eu tinha que fazer, eu tinha que ajudar. E isso, querendo ou não, influenciou muito quando eu fui pros meus relacionamentos. Quando eu procurei um parceiro, alguma coisa do tipo, eu queria um homem. Que eu não precisasse fazer nada. Tipo, eu tenho que pagar tal conta. Não, vamos ali, vou pagar com você. Entendeu? Eu queria essa parceria, queria esse negócio. Porque desde pequena eu fui moldada a querer alguém assim. Justamente porque a mulher não precisa carregar todo o peso só. Todo esse negócio. Eu amei essa história romântica. E quando eu cresci e pude namorar, que eu só pude namorar a partir dos 18 anos, que a minha família é conservadora, muito. Desde pequena, cresci dentro da igreja. Então, por conta disso, quando eu fui procurar um parceiro, eu procurei alguém assim. Mas o meu primeiro namorado não era nada assim. Primeiro, quando eu comecei a namorar ele trabalhava num emprego assim, que era no shopping, nenhum problema. Só que aí o que acontece foi que logo que ele começou a namorar comigo, ele decidiu largar o emprego dele. Porque ele descobriu que o sonho da vida dele era fazer medicina. E isso eu tinha 19 anos e ele já tinha 25. O sonho da vida dele era fazer medicina. Aí ele começou a falar, não, que eu quero fazer medicina e tal, largou tudo, pegou uma bolsa de estudos, foi fazer medicina. E aí ficou desempregado, obviamente. E aí quem tinha um estágio
era eu, que ganhava uma bolsa de R$800 e era o meu estágio. Então, quando a gente saía, tem que pedir dinheiro do papai pra mim poder te levar em tal lugar. Não, tem que pedir dinheiro da mamãe. Não sei o que, lá. Aí, às vezes, não, amor, eu te ajudo, eu te dou um pouquinho. Pegava e dava do meu dinheirinho, dava pra ele e tal. E eu achava que isso era normal, parceria, camaradagem e tal, relacionamento é assim mesmo, começa por baixo, essas coisas. Eu tinha realmente essa expectativa. Só que no decorrer do tempo eu comecei a ver que, na verdade, eu tava sendo sugada. E no final do relacionamento, eu fui culpada por ele se sentir muito pressionado, ter adquirido depressão por conta da pressão psicológica que eu causei nele e tal. Aí pensa, uma menina de 19 anos ouvindo de um cara de 26 que eu causei uma pressão psicológica nele porque eu queria que ele fosse homem, que ele tivesse um emprego, porque ele não estudava o dia inteiro, dava pra ele arranjar alguma coisinha pra fazer, e num determinado momento eu cansei. Só que mesmo assim eu Durou quanto tempo ainda? 2 anos. A gente chegou a terminar, aí eu senti falta de ter a companhia, eu falei, não, vamos tentar de novo, a gente reajusta e tal. Voltamos. E ele ainda desempregado? E ele desse jeito, desapegado. E outra, nesse tempo, ainda tinha a questão de eu ser virgem, de eu não querer relacionamento antes do casamento, e ele era uma pessoa que era viciada em pornografia. Mas aí vai uma mulher ser viciada em pornografia. A gente tem que aceitar e tem que entender que o homem tem a necessidade dele. Ele tem o instinto dele. Exatamente, mas vai eu querer me relacionar com o homem e falar, sou viciada em pornografia. Adoro ver homem fazendo isso e aquilo no corpo da pessoa. Gente, jamais a gente vai ser julgada por algo desse tipo. Sim. Mas na minha cabeça, eu tinha justamente isso que ela falou. Não, eu vou orar, vou pedir pra Deus, Deus vai curar ele e tal. Vai libertar ele. Claro que Deus age, tem essa capacidade, só que Deus só age a partir do momento que a pessoa também sente que aquilo é um problema pra ela. Se a pessoa estiver de boa com o problema dela, Deus não vai se meter no livre-arbítrio, Deus não vai se meter no problema. Se pra ele estava de boa ter isso, então eu tinha muito essa questão mesmo da religião e também da criação. Só que com o tempo foi mudando, fui tendo outros relacionamentos e infelizmente caí em outros piores. Parece que foi uma ida assim, caía de um e ia piorando. Mas me ajudaram hoje em dia, tanto que depois do meu último relacionamento não me relacionei mais. Parei, não quero mais saber e tal. Não que eu tenha me tornado uma pessoa amargurada, mas é porque eu comecei a perceber os sinais. Tu acha que atrai, assim? Então, tu acaba atraindo homens do mesmo perfil? Então, eu acho que pelo meu jeito de ser, eu, por muito tempo, atraí esse tipo de homem. Muito. Porque eu sempre procurava ser aquela pessoa agradável, simpática. O cara tá tendo um dia ruim. Não, vou fazer de tudo pra melhorar o dia dele. O meu dia tava horrível. Mas se ele virasse pra mim e falasse, não, aconteceu isso, eu botava a minha dor dentro do bolso. Ia cuidar dele, fazia alguma coisa pra agradar e tal. Só que quando era a minha vez, não tinha isso. Tipo, tu tem que se virar, tem que ser independente. Te arruma aí. O problema da mulher é sempre mimimi, né? Tem que ser forte. O problema da mulher é como se ele não existisse. O nosso trabalho não existe, as nossas dores não existem, né? O importante é como está a mente deles, como está o trabalho deles, a vida deles. Isso é muito mais importante. As nossas dores, a nossa vida na verdade, é como a gente fala sobre o patriarcado, né? Nós vivemos a partir do homem. Nós somos parte secundária do homem, né? Nós estamos aqui apenas para servi-los. Então, é difícil encontrar um parceiro que considere a gente ali, na equidade, né? Na equidade. Que olhem para a gente da mesma maneira. Sim. Nós somos seres individuais, nós somos pessoas. Mas não, parece que na cabeça, de forma estrutural, nós somos sempre inferior. Tanto é que é muito normal existir diversos relatos de mulheres que falam se ele tivesse o problema, a gente faz de tudo para agradar, a gente tenta melhorar, a gente faz a comidinha que ele quer, a gente pergunta, não quer dar uma volta, não quer conversar, não quer que eu faça não sei o que para ti e tal, blá, blá, blá. E aí, é porque a gente pensa que é assim o relacionamento. Mas o relacionamento não é para agradar. Mas o relacionamento não é para ser legal, não é para os dois. Quando tá ruim para um, vai lá e tentar agradar. Só que o retorno não tem, né? Essa volta não tem. E é engraçado como a sociedade, ela julga a mulher que tenta fazer o tudo, né? E não julga o homem que se omite. Ou então não julga o homem que... Engraçado que eu lembro que a minha avó, ela dizia bem assim, não se fala isso para um homem. Ela dizia assim, não se fala isso para um homem, minha filha.
Por isso que essas mulheres apanham. Porque elas são muito autoritárias. Elas falam, olha, não se fala na cara de um homem. Sim. Mas parece, mesmo ela sendo daquele tempo, parece que ainda a gente ainda carrega esse fardo de que, a dor do homem. O bichinho estava trabalhando, chegou cansado. Só eles trabalham. Só ele. E em algum momento, Dandy, ele decidiu despertar assim, vou trabalhar, vou... Sim, em algum momento ele cresceu, fez 18 anos também, né? Nós éramos duas crianças tentando sobreviver. E ele percebeu que ele precisava trabalhar para manter a criança, né? Que nós já tínhamos. E aí ele também teve outra brilhante ideia de ser militar. E aí, minha filha, que o serviço dele era mensais. E o serviço dele era que tirava serviço enquanto os colegas tiravam em um dia, ele tirava em uma semana. Eu achava, nossa, maravilhoso. Tem alguma coisa errada. Mas é aquilo que você falou. A gente é ensinado, se não pelos pais, mas pela própria sociedade, em que o fato de eu lavar a roupa dele já é grande coisa para mim. Eu sou a mulher dele. Ele pode estar com quem ele quiser, fazendo o que ele quiser na rua. Mas a mulher, a esposa, sou eu. Entendeu? Eu que lavo a roupa dele, eu que cozinho pra ele. Olha só. Ô, negação! É o título. Tu tem um título de esposa, isso aí. Ele pode ficar com a amante que ele quiser, com quem ele quiser, mas a esposa sou eu. Entendeu? Tudo bem. Então, todo mundo... É engraçado que a mulher, ela se acostuma até com o chifre, né? Consegue, amiga. A gente se adapta a qualquer situação. O homem, ele percebe que ele está sendo chifrado, ele quer se matar, ele quer morrer, ele quer matar todo mundo, ele quer... A mulher, não, está sendo chifrada. Estou numa dependência emocional, o máximo que ela faz é chorar, tem uma crise de ansiedade no banheiro, depois volta, enxuga as lágrimas e tenho que ir atrás de fazer não sei o quê. Tenho que concluir meu trabalho ali. Né? Aí a gente vai se adaptando àquela situação, quando você vê, você já está aceitando a vida de chifruda. E naturaliza, a gente naturaliza. Eu vou jogar bola. Deu meia-noite, não chegou ainda. Não, mas ele tá jogando o segundo tempo. Entendeu? Ele vai chegar, porque esse jogo vai ter que acabar a qualquer hora. Não é possível que alguém jogue 12 horas, entendeu? Então tá tudo bem. E aí você cansa, você já falou, você já questionou o horário, E a pessoa, entendeu? E daí que eu acho que é que entra a gente, nós mulher perceber que a gente precisa fazer algo para mudar isso. É claro que a gente tem que ter muito cuidado também, é uma coisa que eu tenho muito cuidado com relação às informações, a internet, por exemplo, porque ela disturba muito essa questão da mulher, né? E tem N informações e você precisa pegar um pouquinho de cada ali e saber o que é certo para você, né? Para tentar sobressair e sobreviver hoje nesse mundo. Eu acho que a gente está em constante evolução, eu acho que a gente andou muito, eu acho que hoje uma mulher estudar, ter uma profissão, né? Tem mulheres que têm profissões aí que extremamente elevadas, que são muito mais que homens, embora que eles não aceitem muito bem isso, né? Eu acredito que até no relacionamento também, eu acho que deve trazer algum impacto. Uma mulher ganha mais que um homem, Sim. né? E eu acho que o mundo é assim desde que o mundo é mundo, mas eu acho que a gente já galgou muito, a gente já andou muito. Inclusive, a gente viu aí os prints das conversas do tenente-coronel com a policial, né? Que ela diz... que eles dizem bem assim, eu pago o condomínio, eu pago a água, eu pago a luz, eu pago isso, eu pago aquilo. O mínimo que tu pode fazer é... me amar. Me amar e me dar sexo. Ou seja, ele fazia uma troca ali, né? De serviços sexuais com ela. Como se fosse uma obrigação. Como se fosse uma obrigação de, tu é minha mulher, tu tem que fazer isso. Mas por quê? Se ele fazia tudo por ela, aparentemente ele era um bom homem. Já que ele pagava tudo, ele era um bom marido. E por que ela não queria ter relações sexuais com ele? Porque ele era um escroto. Com certeza ele era um escroto. Porque não é difícil agradar a mulher, gente. Né? A gente tem tanto a ideia ainda muito fixa de que um casamento é um sonho realizado, um sonho de criança, um sonho do final feliz, que se o homem der assim pra gente, a gente já pronto. Deus está me abençoando agora com um bom homem. Né? Enfim, alguém vai me amar agora, de verdade. Contem essa experiência de vocês, que eu sei que tem.
Então, a Geise foi uma testemunha viva de uma dessas situações que eu vivi. A gente trabalhou junta e tinha uma pessoa que eu namorava. Gente, quem vê se achava que era o amor. Até na TV, umas 3 vezes, ele fez declaração ao vivo, Manaus inteira viu. Não, eu amo a Thalita, a gente vai casar, não sei o que, ao vivo, gente, no Siqueira. No Siqueira tava lá, se declarando pra mim ao vivo e a cores. Só que eu tinha, ainda nesse tempo, eu já estava um pouquinho mais velha, já tinha uns 21, 22 anos. Mas mesmo assim, eu tinha muito essa questão de tolerância. Ele era uma pessoa muito ciumenta. Ele mesmo falava isso. Ele também era ex-militar. Tinha pedido a baixa da aeronáutica. Nada contra os militares, gente. Nada contra. Mas tem um padrão aí. E aí, simplesmente, por isso, ele era uma pessoa muito ciumenta. Qualquer pessoa que chegasse perto de mim, já rolava um ciúme. Tanto que era uma brincadeira até no próprio trabalho. Dentro do Twitter. Todo mundo tirava onda com ele. Tua mulher tá aqui do meu lado, não sei o que, não sei o que. Não demorava um tempo, o cara já tava lá. O que tá acontecendo? Nada. Eu só literalmente estava trabalhando e o pessoal percebia isso. Então, essa questão não, mas vai passar. Não, se eu der segurança pra ele, se eu mostrar pra ele as minhas conversas no WhatsApp, se eu der satisfação de onde eu tô, com quem eu tô o tempo todo, ele vai melhorar, ele vai ficar confiando, ele vai confiar em mim. Até porque não é difícil da gente transmitir segurança pra uma pessoa. Só que eu não entendia que, por mais que eu estivesse dando segurança pra ele... Ele dizia que era um trauma? E ele dizia que era um trauma de relacionamentos passados, que ele tinha sido traído por alguém que ele amava muito e tal, que ele tinha os problemas dele. E a gente tenta ser compreensiva. Só que a gente perde a mão nessa compreensão muitas vezes. A gente deixa de ser namorada e a gente às vezes quer ser esposa, ou às vezes a gente quer ser a mãe do cara. Ou quer ser a psiquiatra, ou quer ser a psicóloga, a psicanalista, exatamente. Tudo, a gente quer ser tudo. Exatamente. E a gente não muda ninguém. A gente quer ser amada. A gente quer ser amada, quer ser bem tratada, e a gente acha que tendo essa paciência, essa compreensão, a gente vai conseguir. Mas a gente não entende que a gente não tem como mudar o outro. E o outro só muda se ele quiser, se ele vê que ele realmente tem que melhorar nisso. Por mais que você se esforce, a gente chora, a gente conversa. E mulher tem muito isso, né? Quando ela vê alguma coisa que incomoda, ela não começa a tratar o homem mal. Ela, amor, vamos conversar? Olha, tem isso tá acontecendo. Não, amor, vamos melhorar. E homem não gosta de conversar. Não gosta. Sabe? De novo, tu com isso, é drama. Eu não já falei que não é, não sei o que, não sei o que. De novo esse papo. De novo, tá batendo a mesma tecla. Eu falei, eu vou bater quantas vezes for necessário enquanto você não entender. E pior com a gente que trabalha com comunicação, a gente tenta comunicar de vários jeitos, e mesmo assim o cara inteiro fala, mano, é burro. Fazendo qualquer semiótica e nada. Semiótica de mídia, a cor, o tom da voz, o grave, o baixo. Não funciona. Eu falei, é burro. Não quer mudar, sabe? E a gente fica frustrada. E quando a gente fica frustrada, eu acho que é aí que mora o perigo. Porque quando a gente vai se relacionar novamente, às vezes a gente não dá o tempo da gente se curar. E a gente, de novo, cai em alguém, às vezes, pior. E eu tive essa experiência. Foi péssimo. Foi um atrás do outro até que eu decidi não me relacionar mais. E aí eu parei. Aí começou muito essa questão da energia masculina. Os homens começaram a falar que eu sou uma pessoa que assusta eles. Por quê? Porque eu não tolero mais certas coisas. Eu ainda não passei por todas as experiências que ela passou, mas eu adquiri uns valores, uns princípios que são inegociáveis. Tipo, mano, não sou de ficar. Tu quer comigo só pra curtição? Pode ir. Como é que tu chega e fala isso pra mim? Eu falei, meu filho, como assim? Tô sendo sincera com você. Você quer só curtição? Eu não quero. Eu não sou a pessoa certa pra você. Recentemente, inclusive, tinha um rapaz que passou meses me pedindo pra sair. Meses. E quando eu saio com alguém, eu não saio com aquele sentimento, tipo, sou obrigada a beijar, sou obrigada a fazer isso aqui. Não, só me chama pra sair, vamos conversar, vamos se conhecer. Até porque a gente não se achou no lixo nem na esquina pra aceitar fazer qualquer coisa com qualquer um só porque pagou um lanche. A gente, hoje em dia, tem condição de pagar um lanche pra gente. Sim. E do bom, Sim. A gente se leva em um lugar caro, em um lugar bom. E me levou pra sair, foi maravilhoso. Eu não tava com muita expectativa, me apaixonei. Nessa que eu me apaixonei, ele foi perfeito durante 1 semana, 2 semanas. Na terceira, tudo que ele fazia, o que eu achava bom e diferente, parou. Parece que desligou a chave. Mandava mensagem de bom dia, perguntava onde eu tava e tal. Só desse negócio, a gente gosta desse cuidado. Sim. Depois de 2 semanas, acho que acabou o teste. O teste gratuito sumiu. E aí é justamente aí que mora o perigo. Porque eles dão pra gente o que a gente quer, aí entra de novo numa dependência. É aí que mora o perigo, entendeu? Aí eu costumo falar que homem só presta no começo, por isso que a gente tem sempre que estar arrumando novo. Né? Eu falhei nessa parte, tá sempre querendo arrumar um novo, porque eu tô no mesmo dele. Tem que pôr em prática. Tem que pôr em prática essa parte. Mas é verdade, todas as mulheres falam a mesma coisa. No começo é um príncipe.
depois tudo aquilo que você mais gostava na relação parece que vai diminuindo até o ponto de que, meu Deus, como que eu me apaixonei por essa criatura? Outra pessoa. Já aconteceu contigo, Dandy? Então, aí que entra. Aí é que tá. Aí é que tá. Olha só, você começa a se culpar. Cara, eu conheci um homem na minha vida. De uma hora para outra, já não é mais. Por quê? Não, eu tenho um conceito sobre ele é essa pessoa, o erro está em mim. Eu preciso me corrigir. O que eu estou fazendo ou deixei de fazer porque ele não me aceita mais, né? Ele não quer mais ficar em casa, ele tá arredio, ele tá estranho. A gente tenta buscar resposta, né? E a última coisa que a gente pensa é que, e se fosse um personagem que ele criou para que eu me apaixonasse por ele, né? Sim. A gente não pensa isso. A primeira coisa que a gente faz é se culpar, né? Eu acho que foi isso que eu fiz. Poxa, bem que ele pediu que não era para eu fazer isso e eu fiz. E não sei o que, não sei o que. Cadê aquela pessoa que eu estava apaixonada? E aí você quer conversar, né? Que a gente tem progesterona, então a gente é muito inteligente como mulher. E a gente quer resolver na conversa, né? Eu quero entender por que você está me tratando desse jeito. E a gente já começa a conversa assim, o que foi que eu fiz? Né? O que foi que eu fiz? Onde foi que eu errei? Não, eu tô cansado, muito trabalho, muito não sei o quê, 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 não sei o quê. E daí você vai, se fechando, daqui a pouco você não quer mais conversar, daqui a pouco... Tudo que é de ruim em você aflora. Todos os sentimentos. E é como eu falei. Engraçado que eles fazem isso o tempo certo para perceber que você já está apaixonada. Amiguinha, parece... Por que eles não mostram antes? Isso. Mas não vai dar certo. Tem que dar certo o plano, entendeu? Eu não estou generalizando. Eu ainda acho, eu acredito, inclusive eu quero casar de novo. Que... Não tá bom. As experiências não foram suficientes. Eu quero ter outras experiências e eu acho que... Existem homens bons. Não, eu tenho certeza disso. Inclusive, se tiver alguém por aí... existe sim. A gente está procurando um lugar errado, mas existe sim. Qual planeta, gente? Que vocês souberem. Por favor, então. Quiserem dar umas dicas. Mas eu acho interessante a gente falar sobre isso, da culpa. Entendeu? E da gente se adequar e deixar de fazer algumas coisas por nós para tentar deixar outra pessoa melhor. Né? A gente pensa tanto no outro. Eu até falei no podcast anterior que a igreja fez a gente se colocar em último lugar. Porque essa parada de que ame o próximo. Amor ao próximo, né? Pense no próximo. É sempre a outra pessoa em primeiro lugar. O próximo sempre em primeiro lugar. De você servir. De você estar sempre servindo. A igreja fez a gente se colocar em último lugar. E aí, quando você chegou a esse negócio de amor próprio, você não sabe o que é. O que é? Eu nunca provei, nunca comi, não sei o gosto, né? A gente precisou necessitar do amor próprio. Necessitar de fato. Tipo assim, um copo de água aqui, que é o amor próprio. Não tem nada, tá vazio esse copo, não tem nada de amor próprio. Aí você vai beber, não tem nada. Eu não sei o que é amor próprio, de fato. Então você precisa buscar em alguma coisa dentro de você, não sei onde, encontrar esse tal amor próprio que eu nunca tive, porque fui ensinada a pensar sempre no outro, a querer sempre o melhor para o outro. E aí, quando você chega no limite de você, eu preciso ter amor próprio, cara, eu não tenho uma gota de amor próprio. E aí, é quando você percebe que, caraca, eu nunca me foi ensinado de que eu preciso me amar, de que eu preciso me colocar em primeiro lugar, de que é importante que eu esteja bem para que as minhas outras relações estejam bem também. Mas você percebe que isso é inserido ainda na nossa educação? Quando nossos pais guardam as louças para que as visitas possam usufruir as melhores louças, entendeu? As melhores xícaras, os melhores copos. Tem o da visita e tem o das pessoas de casa, né? Então, isso pra gente, né? A gente acaba achando que aquilo ali é o correto. Quando a gente comida guarda... gostosa, a gente faz pra receber uma visita. Exatamente. E aí, aquela questão. Tem um carinha que fala assim que o texto sem contexto é pretexto para heresia. E, de fato, é isso. Quando Jesus fala de amor próprio, ele fala antes... amar a si mesmo, né? Sobre o amor próprio. É verdade. Né? Amar ao outro, ok. Mas amar a si mesmo, por que ninguém fala sobre isso? É verdade. Né? A gente só fala sobre, a gente tem que amar ao próximo. Tá, mas tem um contexto. Amar a si mesmo. Ótima antes de colocação. qualquer coisa.
né? Então, são textos que são isolados, que viram regras na nossa vida. A gente tem que agradar o fulano sempre, amar incondicionalmente o outro, enquanto nós vamos ficando esquecidos para trás. É basicamente isso. É verdade. Thalita, quando foi que tu percebeu assim que a ideia de que eu agradar o cara, estar sempre naquele papel de fazer o que ele quer para ser aceita, não tava mais legal? Então, foi quando eu comecei a ver que eu tava exausta emocionalmente. Eu sou uma pessoa muito vaidosa, todo mundo me conhece. Gosto de estar arrumada, gosto de me vestir bem e tal. E quando eu percebi que eu já não fazia questão de fazer isso, porque até isso era motivo de briga, tá querendo chamar a atenção de quem? É verdade. Tu não sabe que tu já chama atenção sem estar arrumada? Porque não sei o quê, lá. Então, eu queria tanto não ter confusão no relacionamento, eu queria que o relacionamento durasse, fosse duradouro, fosse um relacionamento saudável, na minha percepção, que eu comecei a abrir mão de certas coisas que pra mim eram importantes e me faziam sentir mulher. Que mulher gosta de fazer o cabelo, gosta de... Tanto que eu tive uma fase que eu pintei o cabelo de vermelho. E eu sinto que aquilo ali foi definitivo pra mim. Porque não era uma coisa que ele queria, mas que eu queria. Eu falei, não, vou lá pintar o cabelo de vermelho. No primeiro momento ele, amor, tá estranho, mas... tá bonito, entendeu? Foi um elogio meio assim, com crítica, não é uma coisa totalmente sincera. E eu comecei a perceber que outros pontos da minha vida, como na minha carreira, que eu queria fazer um curso em São Paulo, cheguei a pagar uma parcela e tal. Inclusive não fui, porque ele não queria, porque eu ia passar uma semana lá com outras pessoas, com outros jornalistas, isso era muito perigoso. Amor, não é você, são os outros, eu confio em você. E será que ele era confiável mesmo? Porque dizem que quando o homem é muito ciumento assim... Ele não é... No caso dessa história do tenente-coronel aí. Sim. Hiper ciumento, a mulher não podia fazer nada. Ele pedia foto da roupa que ela tava. Manda foto da roupa que tu tá agora. Se ela tivesse saído de casa, ela tinha que mandar a roupa. Era uma regra do relacionamento deles, do casamento. Ela mandar a roupa que ela tinha saído. E aí depois surgiram denúncias de que ele assediava as colegas de trabalho. Né? E aí já se tem esse pensamento de quando o homem é muito ciumento é porque ele... Sim. Exatamente. E tanto que foi curioso que esse final do meu relacionamento, desse relacionamento em específico, eu descobri que tinha uma fake news sobre mim. Gente, o meu mundo caiu. Eu comecei a ouvir de colegas jornalistas e do meio que conheciam eu e essa pessoa que eu tinha traído ele. E é muito engraçado como isso se deu, porque quando a gente terminou, em nenhum momento ele veio conversar comigo sobre o que tinham falado pra ele. Dos boatos. Dos boatos que estavam rolando e tal. Ele só simplesmente terminou comigo. E sendo que eu já ouvi outros boatos de pessoal, olha, ele tá muito de graça com fulano de tal. Não sei o que, ele não era assim, papapá. Aí eu pegava e olha... Por que tu tá de graça com fulana de tal? Não tô. Você sabe que eu não sou assim. Eu não dou conversa pra ninguém. Eu fico de cara fechada. Eu não gosto de ninguém de lado, não sei o que. Era sempre esse discurso e eu acreditava. Só que quando foi a minha vez dele vir e perguntar de mim, isso é verdade? Só pra te contar. Trabalhava no outro emprego. Ele fazia questão de ir lá me buscar. Em vez dele ir pro lugar onde a gente tinha marcado, ele ia no meu emprego me buscar pra gente poder se encontrar lá. Pra verem que tu tem alguém. E a fama dele ser ciumento era geral. Tanto que as pessoas não se aproximavam de mim por conta disso. Porque diziam que ele era minha sombra. Eu ia pra faculdade, ele tava lá, no fundo da sala, sentado. E nem na faculdade ele estudava. Entendeu? Ele tava lá. Não, eu tô cuidando de você. Eu, não, tudo bem. Só que depois de um tempo eu comecei a assistir que eu tava sufocada. Só que como eu já tinha dado essa liberdade, eu não podia tomar. Porque se eu tomasse... O que você tá querendo fazer? É verdade. Entendeu? Ia dar margem, então... Aquilo que você aceita no começo, isso, né? Depois você vai tentar mudar e já não dá mais tempo. Exatamente. Aí teve esse boato e foi muito engraçado. O porteiro de onde o lugar onde eu trabalhava eram muito engraçados. O nome dele era Jesus de Salvador, os dois. Peça rara. Chegaram com ele e falaram assim, tu que é o namorado da Thalita? Ele veio assim, sou. Então, de vez em quando tem uns carros aí que passa, ela some durante 1 hora e volta. E ele não me falou nada. E eu, vivendo minha vida tranquilamente. Essa 1 hora que eu tinha era a minha 1 hora de almoço, que eu realmente ia e voltava. Eu ia almoçar, que lá perto não tinha nada pra almoçar, então eu ia almoçar fora. Só que ele não teve a decência de chegar comigo e perguntar, me falaram isso e isso. Entendeu? Explica. Não teve. Ele simplesmente pegou isso como verdade, botou na cabeça dele e saiu por aí espalhando que eu tava traindo ele. E eu descobri isso conversando com as pessoas. Então, eu lembro que aquilo ali acabou meu mundo. Porque quem me conhece sabe que eu sempre fui uma pessoa muito certinha, até demais. Inclusive, implicavam comigo sobre isso. Então, ver a minha imagem ser manchada desse jeito, entendeu?
quando eu fiquei calada por muito tempo, o tempo todo omitindo, escondendo as coisas que ele fazia, defendendo ele dos outros, falando, não, ele não é assim, não. Não, tu tá entendendo ele errado. Ele tá cuidando de mim, ele tá se preocupando e tal. Inclusive eu, né? Inclusive a Geise, que me fazia raiva. Gente, eu tinha um ódio da Geise, que a Geise toda vez falava, olha, é muito possessivo. É muito possessivo. Ó, isso aí ó, vai dar problema no futuro. Eu, não, Geise, eu vou casar com ele. Ela, vai não. Não vai. Aí eu vou sim, eu vou casar com ele. Ela, não vai. Vai acabar esse relacionamento. Ela ficava vez, eu ficava com ódio na minha mesa. Ela estava de frente pra mim. E quem não gostava mais dela era ele. Por que essa menina tem que ficar se metendo no nosso relacionamento? Não fica dando ouvido pra ela, não. Ela tá querendo fazer tua cabeça. Ela é aquela coluna que fala de sexo, não sei o quê. A gente era o diabinho do mal, que ficava colocando coisa. Que às vezes ela falava algumas coisas e a gente, querendo ou não, a gente fica refletindo depois. Mulher é assim. Na hora pode não surgir aquele negócio, mas depois a gente fica. Meu Deus, mas é aquilo que ela falou? Será mesmo? Entendeu? A gente vê, mas a gente tenta se enganar. Pelo bem do relacionamento. Porque a mulher é o termômetro do relacionamento. Se a mulher está bem, o homem está bem. A gente é ensinada a isso. Então foi assim, foi bem complicado, foi uma fase bem difícil. Nesse momento tu percebeu assim que não tá fazendo muito efeito, tô perdendo minha personalidade. Exatamente, estava me sentindo limitada, não somente como mulher, mas como profissional. Puxa, eu ia fazer um curso em outro estado, era uma oportunidade muito boa e eu deixei de ir. E hoje, tu pensa diferente sobre hoje eu penso relacionamento? Penso muito diferente. O cara que tem que estar comigo tem que vir literalmente pra somar. E eu já não tenho mais paciência, sabe? Pra ciúme, pra insegurança. Eu não sou médica, eu não sou psicóloga. Todo mundo tem opção. Tem seus problemas. Tem seus problemas. Todo mundo é adulto, entendeu? Tu tem problema X, beleza, mas o que isso vai afetar a gente? Tu consegue contornar isso aí? Porque certas coisas eu não aceito, entendeu? Eu sou uma pessoa muito tranquila, eu não sou uma pessoa ciumenta, tipo, eu vou pra festa. Beleza, pode ir. Só que na hora que eu quiser ir pra festa, eu também vou, entendeu? Antigamente não, não, você pode ir, eu não sou de festa, não gosto. Não saía com as minhas amigas, hoje eu saio com as minhas amigas, independente de estar conhecendo alguém ou não, eu não deixo de fazer as minhas coisas. Viajar sozinha, pra mim, eu digo que foi o maior passo que eu dei. Porque antes, até mesmo questão de família, foi muito difícil os meus pais aceitarem. A minha mãe não achava bonita a ideia de ver uma filha dela solteira viajando só. Tanto que na primeira viagem que eu fiz, foi pro Rio de Janeiro, sozinha, ela passou uma semana sem falar comigo. Inclusive, ela disse, eu não abençoo, não concordo, você vai porque você quer, não sei o que. Praga de mãe. Aí eu falei, mãe, pare com isso, que se acontecer qualquer coisa comigo lá, a última coisa que a senhora vai dizer é que a gente estava brigada. Mas foi libertador, sabe? Fazer tudo, poder fazer as coisas no meu tempo, do meu jeito e pra onde eu queria, como eu queria, conhecer outras pessoas, entendeu? Foi libertador. Sim, finalmente me senti como adulta, porque muitas vezes eu sinto que por morar com os meus pais ainda e ter essa questão conservadora, eles me veem sempre como uma criança. Uma filha pequena que tem que ser lidada, tem que ser conduzida, até a questão dos meus namoros. Eu nunca pude escolher tanto assim os meus namorados. Tinha que ter um padrão. Tinha que ser crente, tem que ter um emprego, tem que ter todos os requisitos que muitas vezes eu não me via nesses requisitos. Requisitos dos meus pais. Então, conforme o tempo foi passando, sempre digo que eu fui a filha rebelde. E fui a filha rebelde. Mesmo com esses padrões ainda assim? Mesmo com esses padrões, era a filha rebelde, entendeu? Sempre. Então, eu aprendi que com o tempo, se eu não começasse a até impor limites nessas questões dos meus pais e da minha família, eu provavelmente seria uma pessoa frustrada hoje em dia e que não me conheceria na totalidade como eu me conheço hoje. Hoje é muito difícil alguém me fazer algo que eu não queira. Não, mano, não quero. Hoje tu sente que tu já tem tua personalidade? Já. Conseguiu recuperar? Consegui recuperar minha personalidade, o que eu gosto, o que eu não gosto de fazer, o que eu tolero, o que eu não tolero, entendeu? Hoje em dia já é tudo bem delimitado. Se alguém vier fazer alguma coisa, mano, segue teu caminho, vai pra lá e eu percebi que a Thalita estava diferente pelas republicações dela no Instagram, né? A gente vê agora o que as pessoas repostam, né? E aí era sempre conteúdos mais feministas. E a Thalita não era de jeito nenhum. Ela gostava da ideia de que mulher tem que ficar calada, mulher tem que entender o lugar dela, mulher tem que servir o homem mesmo, mulher tem que servir mulher para casar, mulher tem que... E aí, quando eu vi a Thalita sempre as coisas que eu gosto, a bolinha da Thalita ali, a bolinha da Thalita... Gente, a Thalita tá diferente. Foi na dor, mas aprendi. Aí eu falei com alguém sobre isso. Eu sempre vejo... Olha isso aqui que a Thalita curtiu e tal. Aí uma pessoa respondeu assim, mas também tudo que ela passou, né? Que ela não aprendeu. E aí eu peguei e chamei a Thalita pra vir contar um pouco da experiência dela.
Mas eu lembro que teve uma situação em que ela contou pra gente, assim, de um short, não foi, Thalita? Foi. Que deu uma briga. Mano, o short era aqui. Era aqui no joelho. E ele brigou com ela por causa do short. Passou uma semana, tratamento de silêncio. E ela teve que procurar ele pra falar, vamos conversar, desculpa, não sei o quê. Não exato chegou a pedir desculpa, né? Mas por causa de um short bem aqui. Agora, tu imagina se a Thalita usasse um shortinho mini, né? E aí, como a gente já tinha um pouco de abertura, eu e ela falei, isso não vai dar certo. Isso aí é tóxico. Isso aí tá errado, não sei o quê, não sei o quê. Baseado na minha experiência. A gente tá jogando praga. E eu fazia questão de também, ele me olhava de um jeito, eu olhava do mesmo jeito. Debochada. Ela era debochada. Deixa eu falar. Gente, é engraçado que quando a gente quer ser parceira, dizem que a gente tá sendo a mãe do cara, né? Na verdade, na nossa cabeça de mulher, a gente tá fazendo a nossa parte de parceira porque a gente quer que o cara também seja parceiro. E a gente faz a nossa parte, né? Pra gente ser legal, pra gente não ter ninguém ali. Porque a gente quer a relação, como tu falou, né, Dandy? Que a gente quer a relação, então a gente quer fazer tudo para que aquilo funcione. E aí a gente acaba ficando no lugar de servidão, né? Eterna, né? É. É um ciclo. Conta pra gente, assim. Eu tô ouvindo a Thalita falar aqui e vai passando um filme na minha cabeça, né? Tu também era assim? Gente, então, eu sou traumatizada com relação a isso, com a roupa até hoje. Né? Eu tenho dificuldade de, embora que eu esteja acima do peso, mas eu tenho dificuldade hoje de colocar um biquíni na praia. Eu tenho dificuldade de me expor, né, nos relacionamentos por traumas, entendeu? Então, além dessa questão da religiosidade, tem essa questão também do matrimônio, que a gente já traz muitas feridas. E é difícil essa mudança, né? É muito difícil essa mudança. E porque a gente entende isso, eu particularmente entendia como uma forma de amor. Todo mundo tem uma forma de amar diferente. Eu achava que esse cuidado que ele tinha comigo, o zelo, era o amor. Nossa, ele me amava tanto que ele fazia barraco quando ele chegava. Olha só, né, que amor. Aí eu ficava, não, gente, ele me ama muito. Então, eu chegava em algum lugar, se alguém olhasse pra mim, ele saía de dentro do carro. Ele parava o trânsito, entendeu? E quando Esse me ama. Porra, é ele. Ele briga por mim. É ele, entendeu? Só que eu saí do carro, da casa, o cara era outra pessoa. Então, é aquela questão, como a gente acaba aceitando pouco, né? Quando a gente vê esse cenário, o cara protetor nesse sentido, te proteger de uma roupa, por exemplo, de um olhar de um outro homem, mas ele não é capaz de te proteger em casa. Dentro de casa. Dentro de casa, de te ver arrumando um cano e te olhar, olha, tem que puxar um pouco mais para a esquerda. Entendeu? Então, amor, deixa que eu faço isso aqui. Não existe isso, ou seja, então o cuidado que ele tinha comigo fora de casa, para mim já era suficiente, era uma prova de amor. Não interessava como eu queria lidar com os meus filhos sozinha em casa, como que eu ia pagar a escola dos meus filhos, como eu ia comprar o material dos meus filhos, isso não importava. O que importava para mim era o sentimento excessivo de ciúme que ele tinha. Que na minha cabeça aquilo ali era um amor e nunca queria acabar aquilo ali. Na verdade, eu acho que homem gosta mesmo de brigar, né? Muita testosterona. Muita. E aí eles acham que aquilo dali é uma prova de que ele é macho. Gente, pra vocês terem ideia, nosso papo foi tão bom que já passou o nosso tempo. Ai, meu Deus, já. E aí, no finalzinho do nosso bate-papo, a gente dá um conselho para uma mulher, né? Para quem está em casa, para quem está assistindo o nosso bate-papo aqui. Como a Thalita falou ainda agora, existem coisas que a gente fala e existem relações que hoje muitas mulheres estão vivendo que elas não conseguem sair, não conseguem enxergar. Mas algumas mulheres têm o dom de falar uma coisinha e a gente fica ali com aquela lanterninha ali acesa, né? Em algum momento, será que aquilo é verdade? Será que aquilo que a Thalita falou é verdade? Será que aquilo que a Geise falou é verdade? E eu acredito que o Aiekita, ele tem essa missão de acender, de despertar isso nas mulheres que nos assistem. Então, eu queria que vocês olhassem para a câmera, essa daqui, e deixassem um conselho para alguma mulher que, com certeza, hoje está precisando. Eu não poderia deixar passar essa oportunidade. Eu acho que ninguém consegue sozinha. Impossível. Eu, não querendo ser religiosa, mas, acima de tudo, Deus, né, que para mim é crucial,
Mas eu acho que a terapia, o profissional, que é psicanalista, psicólogo, enfim, ele também ajuda total, assim. Então, eu não sei pelo que você está passando agora, mas, inclusive, eu quero deixar o nome do meu psicólogo, pode? Pedro Duarte, que é um excelente psicólogo, eu super indico. E ele sempre me falava assim, Danji, você não pode aceitar menos do que você se dá. Então, o básico você já se dá. Então, né, não dá para aceitar menos que isso. Então, eu acho que a terapia é muito importante para quem está vivendo essa fase, até para a gente ter uns outros conceitos, outras diretrizes, né, e de como que a gente pode sair dessa situação. Eu acho que realmente sozinha é muito mais difícil do que ter um apoio, uma rede de apoios. É isso. Thalita. Então, como ela já foi para o conselho religioso, o meu conselho é mais prático. Você que é mulher, se relaciona com um homem e todas as vezes que vocês têm algum tipo de problema, você acaba no final se desculpando ou sendo responsabilizada por uma atitude dele. Não, mas você fez isso. Repense. Porque a pessoa certa, você não vai precisar falar absolutamente nada. Ele vai saber que ele pisou na bola com você. E, em nenhum momento, o seu brilho vai precisar ser diminuído para que ele se sinta bem. Se você ganha mais do que ele, isso nunca vai ser um problema. Se você trabalha mais do que ele, nunca vai ser um problema. Então, a pessoa certa para você é a pessoa que te respeita, tanto emocionalmente quanto financeiramente e como pessoa, sabe? No teu profissional. Jamais ele vai botar como moeda de jogo ou teu trabalho ou eu. Sempre escolha você e o seu trabalho, foque em você, porque a pessoa certa jamais vai se assustar ou vai ver um problema nisso. E o meu conselho para você é muito fácil chegar na internet e falar de sonhos, de falar de ilusões, de falar de vida que não existe. Nós estamos aqui para falar de vida real. E a gente sabe que a maioria das mulheres assumem a liderança dentro de casa. A maioria das mulheres é que trabalham. Então é muito fácil falar que a mulher ela tem que ser dominada, ela tem que ser submissa, ela tem que ficar calada, quando a realidade é outra. Quem que assume os lares? Quem que muitas vezes assume os filhos? Quem que assume as responsabilidades? Somos nós, mulheres. Então não existe uma cartilha, uma bula, uma descrição dizendo como a mulher tem que ser. Cada mulher vai ser diferente no lugar que é ali no seu território, no seu habitat. Então, independente do que falam, independente da fórmula que jogam na internet, a única coisa que eu quero que você entenda é que nós somos muito mais inteligentes, nós somos muito mais espertas e nós somos muito mais corajosas. Porque independente de qualquer circunstância, nós não precisamos de homem. Eu quero agradecer a presença de vocês, dizer que foi muito importante cada depoimento, cada história que vocês contaram aqui. E eu tenho certeza que nós saímos daqui um pouco mais leves, um pouco mais alegres, até de poder dizer com uma outra visão. Passamos por isso, mas hoje enxergamos a vida de uma outra maneira, né? Quando eu vi a Thalita entrando, eu lembrei do livro que a Manuela Dávila e a Cíntia Chagas escreveram juntas, uma conservadora e a outra de esquerda. E aí elas participaram de um podcast. A Cíntia já havia sido passado pela violência doméstica. E aí, em vez das duas se olharem como rivais, ali, uma de esquerda e outra de direita, elas se uniram, escreveram um livro para mostrarem que elas estão unidas, independente da ideologia, independente de qualquer coisa. Então, é muito bom receber vocês. A Dante também vem de um caminho de conservadorismo, né, da igreja. Eu também já fui da igreja, mas hoje eu vou para a igreja, gente. Eu vou para a igreja. Só que eu tento enxergar as coisas de uma outra maneira, né? Até porque as circunstâncias me levaram para... Eu acho que isso tem me ajudado bastante, tem ajudado também outras mulheres. E eu quero agradecer a presença de vocês, é que vocês são muito bem-vindas em qualquer outro episódio. E que foi muito bom. E que vocês podem vir a hora que vocês quiserem. Muito obrigada. E você que assistiu o nosso episódio de hoje, eu quero agradecer pela sua presença, dizer que na semana que vem nós estamos aqui de novo com um tema muito especial e com convidadas muito inteligentes. Então, ativa o sininho para não perder o horário, segue a Teleli e a Foco On TV. Eu aguardo vocês. Até lá!